Esta é uma videoaula da disciplina Transferência de Calor. Meu nome é Rafael Luz Espíndola e vou falar com vocês sobre a equação geral da condução. Como visto anteriormente na videoaula sobre lei de Fourier, para que haja transferência de calor é necessário que haja uma diferença de temperatura em um meio, ou entre meios. Porém, o comportamento da temperatura vai depender do tipo de problema que está sendo analisado. Para se determinar como esse comportamento, vamos analisar uma região diferencial de um determinado material, que apresenta temperaturas que podem variar nas direções x, y e z. Nesse pequeno volume diferencial, devido às diferenças de temperatura que existem no meio, vão haver transferências de calor, tanto na direção x quanto na direção y, como na direção z. Por convenção, através das fronteiras do volume de controle considerado, teremos calor entrando a uma determinada taxa pela superfície lateral esquerda e uma outra quantidade de calor saindo do volume de controle a uma determinada taxa pela superfície lateral direita. Essas taxas de transferência de calor entrando e saindo do volume de controle na direção x não necessariamente precisam ser iguais, já que dentro do volume de controle pode haver alguma alteração. De forma semelhante, teremos calor entrando e saindo do volume de controle a uma determinada taxa nas direções y e z. A taxa total com que o calor entra no volume de controle pode ser obtida pela soma das taxas de condução em cada uma das três direções adotadas, x, y e z. A taxa de transferência de calor em cada uma das três direções, como visto anteriormente, pode ser calculada a partir da lei de Fourier. A taxa total na qual o calor sai do volume de controle é dada por essa equação em destaque, onde as taxas em cada uma das direções são calculadas sempre como a taxa de transferência de calor na entrada do volume de controle mais a variação dessa taxa ao longo da passagem pelo volume de controle. Essa variação que pode ocorrer entre as taxas de transferência de calor na entrada e na saída do volume de controle vai levar em consideração fenômenos que podem ocorrer ali dentro, como geração de energia ou acúmulo de energia. Apesar de ser utilizado o termo geração de energia, o que vai ocorrer realmente é uma conversão de energia. Uma conversão, por exemplo, de energia química em energia térmica a partir de uma reação exotérmica, ou o inverso, de energia térmica em energia química a partir de uma reação endotérmica. Essa energia que é gerada pode ser estimada a partir dessa equação mostrada, onde o termo Q ponto é a taxa de geração de energia por unidade de volume do meio, e dx, dy, dz é o volume diferencial analisado. Além de poder haver geração de energia térmica dentro do volume de controle, parte dessa energia que está entrando pode ser acumulada pelo meio. Este acúmulo é dado por essa expressão em destaque, onde o termo ρCp dt/dt é a taxa de variação com o tempo da energia térmica interna do meio por unidade de volume, sendo ρ a massa específica do meio e Cp o calor específico. Considerando todas essas taxas analisadas e aplicando a conservação de energia, chegamos nessa expressão, onde a taxa de energia que entra por meio da condução mais a taxa de energia gerada dentro do volume de controle menos a taxa de energia que sai do volume de controle por meio da condução é igual à taxa de energia acumulada no volume de controle. Substituindo todos os termos definidos anteriormente na equação de conservação de energia e realizando as devidas simplificações, chegamos nessa expressão, que é a forma geral da equação da condução de calor em coordenadas retangulares. Nesta expressão, os três primeiros termos do lado esquerdo da igualdade representam o fluxo líquido de condução de calor para dentro do volume de controle, ou seja, a diferença entre o fluxo de calor que entra e o que sai em cada uma das três direções adotadas. O termo Q ponto representa a taxa de geração de energia dentro do volume de controle, e o termo do lado direito da igualdade representa a taxa de acumulação de energia dentro do volume de controle. A partir da equação geral da condução de calor, podemos falar de alguns casos particulares, como por exemplo, quando a condutividade térmica do material é constante, ou seja, quando ela não varia em nenhuma das três direções. Nessa situação, matematicamente, a derivada de K é o próprio K, e, portanto, a equação pode ser simplificada para assumir a forma mostrada. O termo alfa que aparece na equação é a difusividade térmica,
definida como a razão entre a condutividade térmica K e a capacidade calorífica volumar, ρ vezes Cp. Outro caso importante é quando temos condições em regime permanente, ou seja, quando apesar de haver transferência de calor, existe um equilíbrio térmico que faz com que as temperaturas não variem com o tempo, somente no espaço. Nesse caso, o termo à direita da igualdade vai ser igual a zero, e a equação geral vai assumir a forma apresentada. Como último exemplo, temos o caso mais simples que normalmente pode ser analisado, que é a situação em que a transferência de calor se dá de forma unidirecional, em regime permanente e sem geração de energia. Nesse caso, a equação assume a forma mostrada, onde o termo K dt dx nada mais é do que o fluxo de calor. Dessa forma, nessa situação, a derivada parcial do fluxo de calor na direção x é igual a zero. Para que isso seja verdade, a única situação possível é considerar que o fluxo de calor na direção x é constante. Além do sistema de coordenadas retangulares, a equação geral da condução de calor pode ser definida para outros sistemas de coordenadas, como por exemplo o sistema de coordenadas cilíndricas. Adotando a análise similar realizada anteriormente, mas considerando que as coordenadas agora são as direções r do raio, z do sentido longitudinal do cilindro e o ângulo φ, a equação geral da condução de calor assume a forma apresentada, que apesar das diferenças, ainda preserva o sentido físico de cada um dos termos que a compõem e que já foram vistos anteriormente. De forma semelhante, para um sistema de coordenadas esféricas, onde as coordenadas consideradas agora são o raio e os ângulos θ e φ, a equação geral assume o formato apresentado. A partir da equação geral da condução de calor, é possível se determinar o comportamento da temperatura ao longo do meio em que está ocorrendo a condução. Como pode ser observado, a equação geral é uma equação diferencial. Portanto, a sua solução depende da adoção de condições de contorno e condições iniciais. As principais condições de contorno adotadas são essas aqui apresentadas, onde a primeira seria a adoção de uma temperatura da superfície constante, a segunda seria a consideração do fluxo térmico na superfície constante, onde esse fluxo pode ser diferente de zero ou nulo, quando temos uma superfície isolada termicamente, ou seja, adiabática. E a terceira condição de contorno é quando o fluxo térmico na superfície se origina a partir de uma condição de convecção. Obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.